Nós conversávamos já na semana passada, né, PG, para abordar esse tema, que é um projeto polêmico, controverso, né, com opiniões, tal como o Brasil, bastante antagônicas e em que as pessoas acabam apaixonadas por um tema e sequer têm ouvidos para entender o outro lado. Tal como a gente vê. Só que nesse caso específico, a gente está falando de um projeto que envolve crianças e adolescentes que são abusadas e a maior parte delas, pasmem, esse dado a gente traz aqui de várias entidades seríssimas, o Instituto Liberta, dados inclusive de autoridades oficiais, né, de Estado, delegacia, Ministério Público, a maior parte delas abusadas dentro de casa. O que significa dizer que talvez a criança, se não se mantiver a gravidez, né, essa gravidez, tenha um filho do próprio pai. Tem um filho do tio. O tio, avô, Isso, irmão. do avô, né? É um cenário tenebroso e a gente sempre analisa com cuidado para não ferir, né, princípios e valores morais, religiosos, mas eu acho que cabe a gente dar uma olhada para esse tema, né, PG? Acho que vamos primeiro, Gabriel, botar a bola ao centro, né? Boa, entender direitinho o que a gente está falando. Que ocorreu, o que aconteceu de fato, que projeto é esse aprovado nessa semana agora pela Câmara, né, Federal. O aborto legal em casos de estupro é permitido no Brasil desde 1940, tá? Mas não havia um protocolo nacional normatizando, ou seja, colocando direitinho as regras ali para como devesse ser o atendimento a crianças e adolescentes que precisassem do aborto legal, ou seja, crianças e adolescentes estupradas, né? E aí cada hospital ou cada secretaria de saúde seguia suas próprias normas internas. Não tinha uma regulamentação, Kelly, né? E aí o que acontecia? Muitos hospitais ou secretarias de saúde, enfim, diferentes instituições exigiam boletim de ocorrência, autorização dos pais, decisão judicial para o aborto daquela criança ou adolescente ocorrer, mesmo que a lei de 1940 nunca tivesse exigido isso. A lei não exige isso, tá? Mas entendiam que essa burocracia era necessária, enfim. Mas aí o acesso dessas meninas a um direito que elas tinham acabava ficando um pouquinho mais complicado, porque elas tinham que repetir o relato da violência na delegacia, no conselho tutelar, no hospital. Às vezes, como vocês disseram, o pai, ou na maioria das vezes, inclusive, né, um familiar, era o estuprador. Aí a pessoa que vai levar a criança para abortar, que foi estuprada, por algum motivo não pode ou não quer denunciar aquele pai, ou porque sofre ameaças dele, ou porque aquele pai é quem sustenta essa pessoa, né? Digamos, às vezes é a irmã mais velha, por exemplo, que tá levando a menininha para abortar. Tá aí, ela não pode denunciar o pai, porque o pai é responsável pelo sustento dela, ou tem uma dependência emocional sobre ela. Enfim, ficava difícil fazer isso. E as crianças acabavam tendo mais dificuldade ao acesso a esse direito. Mas 70% dos crimes de exploração sexual, então 7 em cada 10, são cometidos por familiares. Não é tão simples assim denunciar, embora fosse o ideal, né? Todo mundo defende isso na prática. 70% dos crimes acontecem em casa. Olha só. E PG, se a gente analisar por esse ponto de vista que tu está trazendo, talvez tenha até uma subnotificação do ponto de vista que não quer denunciar. Não tem dúvida de que há. Entende que foi registra que foi um abuso, né? Então, para não gerar essa segunda violência que tu menciona. Então, para concluir, Kelly, não existiam essas normas. O que aconteceu no ano passado? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estabeleceu algumas diretrizes para regulamentar esse atendimento para crianças e adolescentes estupradas que estivessem grávidas. O que o Conselho fez, né? Dispensou a necessidade do boletim de ocorrência, a necessidade de autorização judicial, deixou claro que a gestação infantil por si só já é um risco à saúde, então isso justificaria o acesso rápido ao aborto legal, enfim. Só que na semana passada, a Câmara dos Deputados votou e aprovou, por 317 a 111, um projeto... Como é que é o nome disso aqui? É PDL, né? Um projeto decreto legislativo. Perfeito. Um projeto de decreto legislativo que suspende essa resolução do Conselho. Ou seja, volta a ser como era antes. E acho importante a gente ressaltar, PG, que é PDL, não PL, porque ele prevê que, se for aprovado depois no Senado, não precisa de sanção presidencial. Exatamente. Basta o legislativo do Congresso. É um instrumento, né, Gabriel, que existe, até do ponto de vista democrático, ele faz sentido, né? Que é para o Congresso, que em tese representa a sociedade, se quiser,
pode suspender determinações que venham do Executivo, que venham de órgãos que são do Executivo, como, por exemplo, esses conselhos, enfim, estabelecidos. O Congresso vai lá e diz assim, escuta aqui, tá errado, isso aqui queremos suspender, a gente representa a sociedade. Do ponto de vista democrático, ele faz sentido, esse PDL, né, que é o projeto de decreto legislativo. Os autores do PDL argumentavam que o CONANDA, que é esse Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, estava extrapolando suas competências. Né, que ao fazer essa regulamentação, eles estavam invadindo atribuições do Congresso, né? Então que não cabia a eles dizer que não precisa de regulamentação? Não, desculpa, Kelly, eu acabei de dizer boletim de ocorrência, que não precisa de autorização judicial, não cabia ao CONANDA, não cabia ao Conselho. E aí o Congresso decidiu sustar. Então, essa é a questão. O que estão argumentando, né, os defensores de direitos humanos, os defensores da criança e do adolescente, que a situação agora vai ficar mais difícil ainda para crianças e adolescentes buscarem um atendimento, o aborto legal, que é um direito que elas têm. Porque a maioria dos hospitais agora, dos médicos, inclusive, que tem medo, né, de receber algum tipo de retaliação moral ou retaliação judicial, vai agora sim passar mesmo a exigir que entreguem todo tipo de burocracia necessária. E aí, essas crianças que sofreram esse abuso, muitas vezes não vão ter acesso a um direito de uma lei de 1940, prevista legalmente no Brasil, que foi estuprado, pode fazer o aborto. Aliás, PG, deixa eu te perguntar e sublinhar esse ponto, que é, a lei já prevê isso, né? Não tem nenhuma novidade no aspecto da permissão para casos muito específicos. O aborto não é legalizado no Brasil. Inclusive, eu pessoalmente sou contra, a discussão aqui é maior, né? Você pode ser contra ou a favor, mas a gente está falando de uma política de Estado, né? A minha opinião, claro que importa do ponto de vista pessoal, mas a gente tem que pensar no que vale para a sociedade. Mas nesse caso de obrigar uma criança de 10 anos a ter um filho de um estuprador, eu acho uma violência. Mas volta na pergunta que eu ia te fazer. É permitido, né? Tem casos específicos que no Brasil não é nenhuma novidade, é permitido. O aborto legal em casos de estupro é permitido. Tem 2 casos em que o aborto legal é permitido e passou a ter um terceiro mais recentemente, né? Os 2 casos são risco de vida à mãe. Isso. Né? Estupro, e mais recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que feto anencéfalo também a mãe pode abortar. 2012. Em 2012, perfeitamente. Então, nesse caso aqui, aí é que tá, o direito continua valendo, Kelly. Mas tu impõe uma série de burocracias que muitas vezes a criança vai acabar não tendo acesso a esse direito. Vai violentá-la de novo, né? São burocracias que a lei não manda. Eu acho que é importante a gente lembrar que a lei é de 1940, né? Não é uma coisa moderna. Né? Em 2025 estamos mais conservadores do que 1940. Olha que paradoxo, né? Acho que essa é a discussão mesmo. Que o mais, a gente está aqui falando de dados, né? E é muito importante a gente lembrar que política pública não tem que ser feita com base em feeling, né? Ou em convicção. Tem que ser feita com base em dados. Exato. E o que o Congresso está fazendo agora, o que a Câmara fez, né, especificamente, foi retroceder não só num direito garantido, mas num direito que é pouco e mal usado. No ano passado, quase 14 mil meninas menores de 14 anos tiveram filhos no Brasil e só 154 delas acessaram o aborto legal. Então, qual que é a ideia? Né? Não é uma questão, a gente não tem uma epidemia de aborto de menores de idade no Brasil, como esses deputados estão tentando colar, né, na opinião pública. Eu quero inverter o raciocínio para pensar assim, você vai obrigar por questões legais ou de dificuldade que o PG mencionou, uma criança a manter uma gestação, uma criança, gente, 10 anos, quem tem filho, primeiro que a sua criança, vamos fazer o raciocínio aqui, quem tem filho, ela foi abusada, ela foi violentada, ela tá machucada, ela tá triste, e por alguém nojento, abjeto, um estuprador, um pedófilo, alguém que não tem apreço pela vida, você vai obrigar ela a ter uma segunda criança desse abusador através de protocolos que dificultam. Você vai fazer ela passar por essa segunda violência. Eu trago aqui, né, o trauma que a gente tem quando um evento violento acontece, aqui vamos pegar um parênteses, né? Quando morre alguém da família, no caso, né, eu falei, quando eu perdi minha gestação. Falar desse assunto
é um horror. A gente passa por um processo de luto. Muitas não querem falar a dificuldade da denúncia justamente porque a gente não quer voltar naquela dor. A gente não quer voltar naquele desespero, no cheiro daquela pessoa nojenta que nos abusou, não existe. Aí, e tu não tem como esconder gravidez, pelo né, amor Kelly? de Deus. Uma criança de 11 anos, ela vai estar grávida, como uma mulher grávida, vai ter uma barriga grande. Não é algo que se esconde. A criança... É uma condenação moral. Essas crianças, elas precisam de proteção, de acolhimento, não de uma segunda violência. Eu não consigo compreender. Quem tem que ser julgado e penalizado, né, como diz o PG, quem tem que passar por violência protocolar, de justiça, violência, quero dizer, né, de responder, é o estuprador, é o abusador, é esse nojento, esse pedófilo, esse cara que não tem escrúpulo nenhum, abusar de criança, que não tem condição de relatar, que é vulnerável, que é menor que ele, no sentido às de vezes poder. nem entende o que aconteceu. Que nem sabe exatamente, que essa nojo, é a inversão que nojo. moral que tem aí, né? Que é tratar a vítima quase como suspeita, né, Gabriel? Mas será que tá falando a verdade? Será que foi estuprada mesmo essa guria de 10 anos? Que nojo. Será que na verdade ela não quis, né? É uma inversão moral que é violenta, né? A vítima tratada como suspeita e o agressor fica como alguém ausente, né? Porque o que a maioria dos deputados favoráveis a esse projeto, eles argumentam o seguinte, que o boletim de ocorrência é fundamental, porque sem o boletim de ocorrência, tu tá facilitando a vida do estuprador. Gente, é claro que é o ideal. Mas é evidente que é o ideal. O ideal é uma pessoa estuprar alguém e a gente poder denunciá-la e que essa pessoa seja presa e pague por isso. Mas existe uma realidade complexa, especialmente em famílias desestruturadas, que é o pai, às vezes, ele não vai ser denunciado. Ele comete um crime assim e ele não é denunciado, porque quem vai levar a menina, Kelly, para fazer o aborto é a irmã mais velha dela. Ela não consegue confrontar o pai. E o pai a criança, gente, olha o menino Bernardo. Então não vai ter boletim de ocorrência. E aí tu nega, tu diz assim, então, guriazinha, desculpa aí, tu tem 10 anos, mas então tu vai ter essa criança. Azar o teu. Horror. E PG, é só a gente extrapolar. A gente tá aqui falando de crianças e de famílias vulneráveis, mas a gente teve o caso do professor de direito aí no Rio Grande do Sul, recentemente, que não se tratava de crianças e de pessoas em situação vulnerável e que não tiveram coragem de denunciar. Porque dói. Voltar num assunto, a gente sente o cheiro de novo, a gente volta naquela dor, claro. A gente foi violentada, a gente foi machucada, a gente não quer voltar, porque lembrar desse passado é dolorido demais. Ainda mais uma criança, gente. Olha as violências que passam as crianças, como é que elas vão denunciar o menino Bernardo, que era o Rafael, que era acorrentado, que era trancado no armário. Agora o caso, né, a gente tá na série no Tremembé, da Isabela Nardoni. Não, como é que denuncia? Não tem criança, não consegue ir claro. no conselho tutelar, na delegacia. E imagina nós obrigar uma criança a ir na delegacia, porque a mãe talvez não acredite no que ela diz. PG tem toda a razão. E tem um aspecto, eu não tive tempo de apurar, vou fazer isso depois, mas que eu quero entender melhor, que para mim soa como inconstitucional essa mudança, porque no Brasil é lei, né? Tá no Código Penal. Entende-se que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é um estupro de vulnerável. Então não deveria nem haver denúncia, né? Se uma criança de 11 anos está grávida porque ela teve uma relação sexual. E no Brasil, toda relação sexual com menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Então por que a gente precisa fazer essa criança também passar por uma burocracia, sendo que a lei já considera que ela foi estuprada? Ah, daí vem aquele... Razão, né? Não, esse claro. ponto do Gabriel é fundamental. Sim, se qualquer relação consentida ou não com uma menina menor de 14 anos é um estupro de vulnerável, conforme a legislação brasileira, tá posto. Se ela está grávida, ela foi estuprada. É evidente. Se ela foi estuprada, uma lei de 1940 diz que ela tem direito ao aborto legal. Tu tem toda a razão. Então não tem que apresentar coisa nenhuma. Ela foi estuprada, é a lei que está dizendo, não somos nós. Aqui você vai ter aquele argumento, sempre tem, né? Ah, mas são abortistas a favor do aborto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de proteger criança e adolescente. Quem consegue ser contra a proteção de criança e adolescente? Quem consegue ser contra? Não tem, gente. Não tem. Aí não tem discussão. Pode ser contra a favor do aborto, pode discutir, né, a questão... não... resguardar a infância de uma criança que já foi abusada. Não tem. Tem cabimento. Desculpa, não tem. Não tem cabimento. E aquela coisa também que a gente fala sempre, né? Assim, não é a favor do casamento gay, não case com gay. Exato. Não é a favor do aborto, não aborte.
Mas nós estamos falando aqui de criança, caramba. Como é que... Ai, não é muito difícil. 10h24, vai respirar depois desse assunto pesado.